Mas, João Massano, a demora na conclusão destes megaprocessos pode contribuir para uma visão de que não se fez justiça? Bom dia. Bom dia. Claro, obviamente, eu diria que nós estamos a viver tempos de voyeurismo jurídico. O que é que isto significa? Significa que nós andamos o tempo todo a olhar para uma pequena porção de processos, que são os processos dos chamados poderosos e que conseguem chegar aos meios de comunicação social, mas esquecemos da verdadeira justiça, que, na minha opinião, é aquela que é mais importante. Porque, ao final do dia, o cidadão comum quer é saber quem é que paga e quando é que é paga a prestação de alimentos, como é que é o regime de visitas dos filhos, se vai ver o filho ou a filha ou não vai ver, e que se tem uma juiz que vai tomar uma decisão neste sentido ou noutro sentido, ou se tem uma conferência de pais num processo urgente a demorar 1 ano, que é uma coisa ridícula, ou se vai ver o filho nas férias, estamos num período de férias que é um período altamente litigioso entre as pessoas. Aí é que estão os problemas das pessoas. As pessoas podem gostar muito de ver o Big Brother, mas o que as pessoas, na minha opinião, têm que ter é uma justiça que as sirva. Exato. E de sairmos do voyeurismo jurídico, que no fundo é muito interessante, é um bom folhetim, mas que não muda a vida das pessoas ao final do dia. O engenheiro Sócrates, ser ou não ser condenado, não vai fazer com que a pessoa veja o filho no tempo que é preciso. E nós, quando nos preocupamos só com os megaprocessos, e o só, obviamente, eu não estou a retirar importância aos processos, mas eu acho é que temos que olhar mais para o cidadão. E é uma falha gravíssima do sistema que não se preocupa com as pessoas, que vão a um tribunal e muitas vezes têm 3 ou 4 audiências ao mesmo tempo e às vezes chega a hora do almoço, não sequer começou a audiência delas. Isso é que é o problema das pessoas. Depois as pessoas não querem ir aos tribunais, como dizia o Dr. Fernando Negrão. Porquê? Porque, repare, se marcam várias coisas à mesma hora, até um advogado, nós chegamos lá, muitas vezes temos vários julgamentos marcados à mesma hora, e há uns que nem se realizam porque, olha, marcámos vários porque poderia ser que houvesse algum que não se realizasse. Isto não é assim que as coisas funcionam. Quem é que explica isto às pessoas? Quem é que explica uma testemunha que vai perder horas em tribunal e que depois não é sequer ouvida e depois vai ter que lá voltar? Quem é que vai fazer? Vou também citar um artigo de opinião que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados escreveu, neste caso no Expresso, intitulado A Justiça que Chega Tarde, e defende que a justiça tardia não traz reparação. Dá como exemplo um cidadão com casa, carro e contas bancárias apreendidas pelo Estado há uma década sem acusação. Uma pessoa nestas condições já está a cumprir pena, João Massano, apesar de não ter sido julgada nem condenada por nenhum crime? Nós preocupamos-nos muito com os mediáticos, mas esses conseguem-se defender quase sempre bem. Agora, o que eu pergunto é, o cidadão que não é tão mediático para ter aquela panóplia de defesas como o engenheiro Sócrates, por exemplo, que para ele isto parece-me, a mim, é uma diversão até, já é uma diversão neste momento, como ele olha para isto. Mas independentemente disso, o que eu pergunto é, aquelas pessoas que estão na fase intermédia, que têm a vida profissional destruída porque muitas das vezes têm que sair do país porque não conseguem encontrar emprego no país na área em que trabalhavam porque estão, perdão a expressão, queimados por serem arguidos. Estão 10, 11, 12, 13, 14 anos à espera. Temos a Rota do Atlântico, por exemplo. Eu não estou a dizer que não são culpados. Agora, é justo um Estado deixar as pessoas com a vida em suspenso? Se a pessoa tiver vida política, acabou. Neste artigo dá também o exemplo do antigo ministro Miguel Macedo, que morreu repentinamente no ano passado e que é apontado como um exemplo na forma como um cidadão pode ser absolvido, pode ser-lhe reconhecida a inocência, mas demasiado anos mais tarde e talvez sem nunca conseguir recuperar o nome que tinha antes destas suspeitas. Eu citei esse caso porque para mim é um caso paradigmático. Não é por ter falecido, é porque, independentemente da cor política, não me parece correto que uma pessoa que na altura estava politicamente forte, era uma pessoa que se augurava uma carreira brilhante, de repente acabou tudo. É que esta pessoa tinha vida, tinha família. O que é que aconteceu à vida pessoal? O que é que aconteceu à vida profissional? A vida política sabemos que acabou. Quando nós temos um Estado que não tem prazos, que faz, entre aspas, o que quer para disfarçar a sua incompetência e a sua falta de meios, é óbvio que o cidadão está completamente desprotegido e nas mãos do Estado. Isto é justo? Não, não é. Porque, repare, quando se tenta espartilhar uma defesa com prazos, se não... Repare, fala-se muito dos recursos.
O Ministério Público recorreu na Operação Marquês. Eu não vi ninguém dizer que o Ministério Público estava dilatoriamente a utilizar o recurso. Porquê? Se fosse um advogado a fazer aquele recurso, iam falar disso. Porquê é que há recursos bons e recursos maus? Percebe? É que esta dualidade que nós temos é verdadeiramente, na minha opinião, aberrante. Porque temos prazos bons e prazos maus consoante quem os usa, temos uma classe, que por acaso é representada por mim, mas sem qualquer corporativismo, tem prazos para tudo e para nada. E se não os praticar dentro do prazo, já não os pode praticar. Atenção, as pessoas às vezes esquecem-se disto. Os advogados, quando interpõem recursos, têm prazos, têm que cumprir prazos. Se não os cumprem, já não podem praticar os atos. Mas ninguém tem isto no sistema. E há só mais uma coisa que eu queria dizer. Fala-se muito das investigações que se arrastam. Eu podia estar aqui muito tempo a falar, mas só queria dizer isto e termino já. Eu não consigo compreender como é que nós estamos em investigação anos e anos com arguidos. Porque é que não se descobre nada quanto às pessoas que levam a uma acusação imediata? Porque é que não se arquiva? E quando voltar a aparecer algum facto, reabre-se, acusa-se na altura. Porque é que se deixa as pessoas com aquele selo de arguido tantos anos? Por exemplo, a Rota do Atlântico, 11 anos para chegar a uma acusação. Porque é que não se arquivou e depois, quando se arranjaram os factos, entre aspas, reabria-se? Não é para o Ministério Público. Mas eu não coloco nesses termos, independentemente. É óbvio que o Ministério Público tinha que recorrer. O que eu questiono é, se esse recurso tivesse sido apresentado por um advogado, lá estão os advogados outra vez, são os poderosos, têm dinheiro, etc. Vinha a história toda. Ora, é um recurso. Tanto faz ser. E temos Mas há direito a recurso. Como é óbvio. Uma coisa é apenas relato Mariana, aquilo que vi, deixe-me só- atenção vista, de facto, naquele processo. Eu ainda não tinha visto em. Claro, mas aí é outra questão da autoridade. Mas há uma coisa que a Mariana disse e que eu acho que era importante esclarecer. Nós temos regras que, no fundo, são feitas para um furto de supermercado e, de repente, os magistrados têm que julgar com essas regras mega processos, que eles próprios dizem muitas das vezes, não em público, obviamente, mas que me dizem que aqueles processos são ingeríveis. Aquilo não faz sentido. Eu não vou discutir se é ou não, mas não sou eu que giro os processos e digo Também isto. levanta aqui a questão da especialização. E levanta outra questão. Quem está a julgar um processo destes. Claro, e dos assessores, etc. Mas o que é mais importante, falou-se dos advogados, e aí eu tenho de dizer alguma coisa. Porque reparem, o que eu questiono é, a solução que existe neste momento é óbvio que não funciona. Quando nós temos advogados, entre aspas, os oficiosos, que recebem no final de um processo, qual é o incentivo que se dá às pessoas para assegurar a justiça quando eu faço 70, 80 sessões ou mais e só recebo 1 cêntimo no final, após o trânsito em julgado? Qual é o incentivo que se dá às pessoas? As pessoas trabalham de borla? Alguém aqui trabalha de borla? Tirando os advogados oficiosos? Ninguém. Se eu dissesse à Mariana, agora vai trabalhar 2 anos para a RTP e eu pago-lhe a final 2 anos, ia para a concorrência. Certo? Portanto, a questão é que isto não se pode ver assim. E mais, eu já defendi e continuo a defender as regras de nomeação dos advogados oficiosos nestas situações não são corretas e não funcionam. Estes processos não podem ser tratados como os outros. Mariana Flor. João Massano já afirmou também que por vezes há uma libertação cirúrgica de informação através dos meios de comunicação social, mas não se sabe quem comete estes crimes de violação do segredo de justiça. Bem, eu tenho alguma vontade de rir, mas vou tentar falar sobre o tema de forma o mais objetiva possível, que é o seguinte. Todos veem as fugas que existem. Todos veem quem é beneficiado com as fugas. Portanto, é fácil de ver quem beneficia. Muitas das vezes, como diz o Dr. Fernando Negrão, acabam por ser quase que auxiliares da acusação. No fundo, por vezes, eu quase que diria que parecem ser fugas para, mediaticamente, conseguir um apoio popular para a acusação e criar um movimento, uma vaga de fundo a favor da acusação para que depois, se o juiz ou o tribunal que vier a decidir não for favorável à acusação, vai-se dizer a culpa é do tribunal, porque o tribunal é que decidiu, quando toda a evidência são todos culpados. E é o que se passa muitas vezes. Pode criar uma percepção junto da opinião pública de que a pessoa de facto cometeu aqueles crimes. E cria, porque repare, uma pessoa que...
imagino, qualquer um dos que está a esta mesa, que um dia, imaginemos que a Mariana um dia aparece uma fotografia no Correio da Manhã ou noutro jornal qualquer a dizer que cometeu um crime qualquer. A Mariana fica já ali com o selo em cima de corrupta ou outra coisa qualquer. Portanto, estas fugas de informação, das duas uma, ou se acaba de vez com o segredo de justiça, e aí ficamos todos em igualdade de circunstâncias, e há uma verdadeira igualdade entre todos nós, ou, continuando a ter esta situação, o que nós assistimos é que, primeiro, não há culpados. Aliás, a condenação dos 15 mil euros até foi criticada por isso, porque se baseou numa intuição, porque não se apurou quem é que cometeu o crime. E disse que só podia ser. E por isso condena-se o Estado a pagar os tais 15 mil euros. Eu, independentemente de discutir a bondade ou não da decisão, é histórica, porque é a primeira vez que isto acontece. Eu acho que o Estado tem que ter uma responsabilidade objetiva, porque quem tem que zelar pela integridade e não divulgação do processo é o Estado. Ponto. E por isso, nesse sentido, tem que haver uma responsabilidade em abstrato do próprio Estado pela violação do segredo de justiça. Em segundo lugar, eu diria que, não acabando o segredo de justiça, efetivamente tem que começar a haver culpados. Tem que começar a haver culpados. Então, se nós temos a Polícia Judiciária, que, e bem, muitas vezes é elogiada pelos resultados que consegue nas investigações, não consegue descobrir quem é que violou o segredo de justiça. Estas normas sem castigo não servem para nada. Todos sabemos. Portanto, ou se acaba ou se vai efetivamente culpabilizar quem deve ser culpabilizado. E muitas vezes, quando vimos, ainda tentam culpar os jornalistas, que eles é que são os culpados da violação do segredo. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Mariana Flor, os jornalistas têm fontes que devem, obviamente, proteger e há informações que são... Deixe-me só acrescentar uma coisa até para responder à Mariana. Eu não sou contra o combate à corrupção. Pelo contrário. Aliás, o que eu quero é que haja uma percepção correta do peso que as coisas têm dentro do sistema judicial. É diferente. Eu acho que se deve proteger a democracia e que a qualidade da democracia é fundamental e protege-se com este combate à corrupção. Eu acho que isto tem que acontecer. Aliás, eu vou sair daqui e vou assinar um protocolo com o MENAC para que, junto aos advogados, haja uma divulgação das formas de combate à corrupção e que os advogados sejam um agente nesse combate. E mais, há outra coisa que eu também queria dizer e acrescentar, que é o seguinte: o combate à corrupção faz-se com meios. E eu pergunto, o que é que aconteceu à Madeira e à Operação Madeira, que teve aquelas prisões, aquelas detenções o tempo todo que teve? O que é que aconteceu até hoje? E aí voltamos ao segredo de justiça. Está tudo em segredo de justiça. Ora, uma coisa é estar em segredo de justiça, outra coisa é eu não saber nada do que se passa. E mais, a percepção que passa é não está a ser feito nada porque nada acontece. O segredo de justiça não impede que se diga às pessoas que se fez esta diligência, aquela, aquela outra, e que se está a fazer alguma coisa. A questão que eu coloco é: há meios suficientes para os caminhões de documentação que se trouxe serem analisados? Há agentes da Polícia Judiciária? Há procuradores depois para tramitar o que tem que ser tramitado? Essa é que é a questão, porque reparem, quando eu falei há bocado em incompetência, também me esqueci de uma coisa, que é a falta de meios. Eu tenho muitas dúvidas que o Ministério Público e a Polícia Judiciária, apesar do incremento e do reforço de meios, tenham os meios suficientes para digerir toda a informação que trouxeram nos tais C-130 da Madeira. É um dos processos que também ainda não chegou a julgamento. Claro. Mensagem final, João Massano? Bem, em um minuto é mais difícil. Já sabemos que os advogados são conhecidos por falar bastante, mas a questão aqui que eu acho que é mais importante, também concordo que a comunicação é fundamental e que a justiça comunica mal. Isso parece que todos estamos de acordo quanto a isso, e que tem que haver outro tipo de comunicação. Creio que é muito importante que se olhe para a justiça de outra forma e que se olhe principalmente para resolver problemas, porque fala-se muito o tempo da justiça, mas sinceramente o tempo da justiça comparado com o tempo da política é sprinter de 100 metros. E, portanto, o problema é que muitas vezes o que nós temos vindo a assistir na Ordem dos Advogados é que muitas vezes quem legisla sobre estas matérias não está alerta para os problemas. E por isso muitas das soluções que surgem não passam a prova no sistema. E mais, vamos deixar de criar só leis e preocupar-nos com a aplicação das leis, porque muitas vezes cria-se, mas não se dá condições para que a lei funcione e aí, obviamente... E muitas vezes não são regulamentadas. E não são regulamentadas, é uma das formas. José Santos Cabral.